tema do meu projeto é o reconhecimento de palavras isoladas através de modelos ocultos de Markov. Em suma, o problema que precisa ser resolvido é fazer com que um dispositivo computacional seja capaz de identificar as palavras faladas por um ser humano. Isso é importante para uma série de aplicações práticas, como no caso de situações que envolvem a emissão de comandos de voz. Para o contexto desse trabalho, por exemplo, foi considerada uma situação hipotética na qual o passageiro de um carro autônomo vai dizer para onde ele quer ir e o computador do automóvel tem que ser capaz de interpretar o que foi dito. É por isso que o vocabulário abordado nesse projeto foi referente apenas a nomes de lugares. Bom, para resolver esse problema, é preciso encontrar uma estratégia para diferenciar palavras a partir de uma solução em software. Existem algumas complicações. Como a fala é um fenômeno bastante complexo, há variações na forma como as pessoas falam, seja no volume, timbre ou no sotaque. Pode haver também a presença de ruído, e tudo isso deve afetar o mínimo possível o funcionamento do detector de palavras. A solução adotada partiu de uma abordagem para aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial na qual o foco é fazer o computador aprender através de dados. Uma das vantagens desse tipo de técnica é que não é preciso definir e programar explicitamente uma solução analítica para o problema que está sendo tratado, até porque pode ser inviável quando esse fenômeno que está sendo tratado é muito complexo. Ao invés disso, a gente usa algoritmos para reconhecer padrões nos dados, de modo que o próprio software se ajusta até encontrar uma solução. Esse é um diagrama que mostra o procedimento genérico para construir e avaliar um classificador através de aprendizado de máquina. A primeira etapa é coletar dados. Em seguida, a gente vai processar essas amostras coletadas e o objetivo aqui é extrair um conjunto de features ou atributos que vão representar as informações relevantes desse nosso conjunto de dados. São essas grandezas que vão ser fornecidas para os algoritmos para treinar o classificador aqui nessa etapa seguinte. Depois disso, os dados vão ser divididos em dois conjuntos, um para treino e um para teste. Treinar significa otimizar um modelo matemático a partir de um conjunto de dados. Existem várias estratégias e algoritmos para se fazer isso, e o resultado vai ser um classificador, que é um modelo que permite classificar novas amostras desconhecidas, ou seja, definir a qual categoria essa amostra desconhecida pertence. No nosso caso, o classificador é um classificador de palavras, então ele precisa definir qual é a palavra em uma amostra de áudio. E por fim, é interessante também avaliar a qualidade desse classificador. E aí entra a parte de testes, que esse conjunto de amostras vai ser testado para ver se elas estão sendo classificadas corretamente por esse modelo, e os resultados vão ser representados a partir de um conjunto de métricas, como por exemplo acurácia, precisão, entre outros. No nosso contexto em particular, a técnica que vai ser usada nessa etapa para construir o classificador de palavras está fundamentada em uma estrutura denominada Modelo Oculto de Markov, ou na abreviação do inglês HMM. Antes de entender como os HMMs vão ser aplicados nesse mecanismo de aprendizado de máquina, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dele. Então, o que é o modelo oculto de Markov e para que ele é usado? Um HMM é uma ferramenta para representar processos, como por exemplo a fala, segundo uma distribuição de probabilidades sobre uma sequência de observações. Ele pode ser entendido mais facilmente como uma máquina de estados, como a dessa figura, onde para determinar o próximo estado só são necessárias as informações do estado atual. Isso é chamado de propriedade de Markov. Qualquer HMM pode ser definido completamente a partir de um conjunto de parâmetros, que são seus estados, as suas emissões e as suas probabilidades. Os estados representam a estrutura interna do sistema e eles também são chamados estados ocultos porque eles são invisíveis ao observador. Então, em algum instante t qualquer, o sistema vai estar em algum dos estados, mas esse estado é desconhecido, a gente não sabe quem ele é. As emissões, por outro lado, representam os eventos observáveis do sistema. Então, no mesmo instante t, vai existir uma emissão que pode ser verificada e pode ser medida. O conjunto de possíveis emissões pode ser discreto ou contínuo. E, além disso, existem dois tipos de probabilidades. São as probabilidades de transição entre estados, ou seja, qual que é a probabilidade do próximo estado ser y, dado que o estado atual é x, e as probabilidades de emissão, que é qual a chance de a gente ter uma certa emissão para cada um dos estados. Nesse diagrama aqui, por exemplo, a gente tem um HMM bastante simples, só para ilustrar como ele funciona, onde o fenômeno representado é o clima. Nesse caso, existem dois estados ocultos, que indicam se o dia é chuvoso ou ensolarado, mas a gente não tem acesso a essa informação diretamente. A única informação disponível é a atividade que alguma pessoa qualquer realizou naquele dia, que nesse caso é fazer compras, limpar a casa ou sair com os amigos. Então, o nosso conjunto de emissões é discreto. E a gente tem as probabilidades que relacionam os estados e as emissões. A utilidade do HMM está na possibilidade de se extrair algumas informações relevantes. Por exemplo, dada uma sequência de observações reais que foram medidas, é possível determinar qual a sequência de estados internos mais provável que representa essa sequência de observações.
Uma outra aplicação é, dada uma sequência de observações reais, determinar a probabilidade de ela ter acontecido segundo algum HMM. Então, sim, a gente pode saber quão bem aquele HMM representa aquelas observações. E a gente vai tirar proveito disso na hora de criar o detector de palavras. Bom, e no caso da representação da fala a partir de um modelo de Markov? Nesse caso, os estados ocultos vão ser os sons e as emissões vão ser as informações extraídas de um sinal de áudio. E que informações são essas? A ideia é dividir uma amostra de áudio em janelas, como essas, fazer um pré-processamento nessas janelas e para cada uma delas extrair um vetor de coeficientes MFCC, que significa Mel Frequency Spectrum. Esses coeficientes são obtidos aplicando uma transformada DCT, um espectro logarítmico do sinal, e eles são bons representantes das características do som, por isso eles são usados. Então, no final, uma sequência de observações para um HMM que representa a fala vai ser basicamente uma sequência de vetores e de coeficientes MFCC. Bom, eu vou retomar o fluxo do aprendizado de máquina para mostrar como é possível construir um classificador de palavras combinando aprendizado de máquina com HMMs. O primeiro passo é definir o vocabulário que o classificador tem que ser capaz de reconhecer e coletar amostras para cada uma dessas palavras. O segundo passo é processar os dados e extrair os atributos, que vão ser os coeficientes MFCC, e também as derivadas de primeira e segunda ordem desses coeficientes, porque com as derivadas a gente vai ter mais informações sobre o áudio para poder melhorar a qualidade do classificador. O terceiro passo é separar as amostras para treino e teste. Em seguida a gente vai treinar um HMM para cada palavra, usando um algoritmo já conhecido, que é chamado algoritmo de Baum-Welch. Esse é um algoritmo interativo que atualiza as probabilidades do HMM para que elas se ajustem melhor a algumas sequências de emissões que a gente está usando para treinar, até encontrar um máximo local. Isso significa que para cada uma das palavras vai ser construído um HMM que maximiza a probabilidade produzida pelos vetores de MFCC extraídos das nossas amostras de teste para aquela palavra. Então, o classificador vai ser constituído basicamente por um conjunto de HMMs, um para cada palavra, e o processo de classificação de uma amostra desconhecida funciona da seguinte forma. A gente converte o áudio desconhecido em uma sequência de observações, calcula a probabilidade dessa sequência ser produzida para cada um dos HMMs do classificador, e a palavra prevista vai ser aquela associada ao HMM que produzir a maior das probabilidades. Por fim, com os dados de teste, a gente pode determinar a quantidade de acertos do classificador e assim calcular a acurácia, que indica a taxa total de acertos, a precisão, que está associada à taxa de falsos positivos, o recall, que está associado à taxa de falsos negativos, e o F1 score, que é a média harmônica da precisão e o recall. Para concluir, eu vou mostrar o que eu fiz. Na parte de coleta de dados, eu defini um vocabulário de 10 palavras, referentes a nomes de lugares: academia, aeroporto, casa, cinema, escola, faculdade, farmácia, hospital, mercado e trabalho. Para cada palavra, eu coletei 120 amostras de 12 pessoas diferentes, sendo 10 amostras por pessoa, e essas amostras foram gravadas a partir do microfone do celular mesmo, eventualmente com algum ruído baixo no fundo. Esse aqui é um exemplo de gravação da palavra hospital. Então, numa mesma gravação, a pessoa repetiu 10 vezes a palavra, e depois eu separei em 10 amostras individuais. Esse aqui seria o exemplo de uma amostra com uma única repetição só. Toda a parte de programação, para construir e testar o classificador, foi feita usando o Python. O programa lê os dados dos arquivos de áudio, processa as amostras e faz a extração de features. Para fazer o processamento de sinais foi usada a biblioteca Pymir3, que é mantida pelo professor Thiago aqui da Unicamp. O programa separa as amostras para treino e teste e constrói o classificador com HMMs usando a biblioteca HMM Learning. E por fim ele calcula as métricas de avaliação a partir das amostras de teste. Eu rodei esse programa algumas vezes, variando a configuração dos HMMs na hora de construir o classificador, para ver como isso afetava o seu desempenho. E os resultados foram esses. Eu testei HMMs com diferentes números de estados ocultos, entre 1 e 8 estados, e também com diferentes tipos de emissão. Então, no gráfico de cima, as emissões são representadas por uma matriz de covariância com forma diagonal, e no gráfico de baixo, uma matriz de covariância completa, ou seja, não tem restrição de forma. Com a matriz completa, os resultados são melhores, mas o tempo de execução aumenta algumas dezenas de vezes. O melhor resultado aconteceu quando os HMMs tinham 4 estados, e as emissões eram representadas por uma matriz de covariância completa, chegando até em torno de 98% de acertos na previsão. Claro que é um classificador bem modesto, com um vocabulário pequeno, mas o resultado final foi bem positivo e foi possível atingir o objetivo inicial, que era fazer um computador ser capaz de identificar palavras.